Fala galera, está no ar mais um Paixão Viverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Flamengo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Mas antes, peço que curtam o vídeo, isso ajuda muito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Bom, ontem nós deixamos mais uma vez a vitória escapar entre nossos dedos. Segundo jogo consecutivo que nós saímos na frente e tomamos o empate. Mais uma vez, nós tivemos um segundo tempo péssimo, como vem acontecendo recentemente. Mais uma vez, nós tivemos erros grotescos nas substituições e começa a levantar algumas questões, né? Começa a fazer a gente perguntar se será que encerrou o ciclo do elenco? Será que encerrou o ciclo da comissão técnica? Bom, na minha opinião, não. Na minha opinião, a comissão técnica vem fazendo um trabalho excelente. Os jogadores mostraram que eles têm capacidade, eles mostram a cada jogo que eles podem surpreender. Recentemente nós tivemos uma vitória de virada aí. Recentemente nós tivemos uma vitória de virada aí contra o Barcelona, que todo mundo tinha plena certeza que a gente iria virar esse jogo, mesmo apanhando de 2-0. Só que agora tá clara que tá evidente que o time tá perdendo força no segundo tempo. O time tá desgastado, e isso para mim não é culpa apenas de escolhas da comissão técnica, não é simplesmente a culpa do Abel, que recentemente resolveu substituir sempre no finalzinho do jogo. Essa possível lesão do Arthur é consequência do erro dele contra o Bolívar de deixar o jogador, mesmo pedindo substituição até o final, com um jogo já garantido. Mas isso também acontece porque ele não confia no banco de reservas. Ele não tem opções que consigam manter a força do banco de reservas. Ah, porque o Endrick vai ser um craque. Vai ser, ainda não é. O Luiz Guilherme vai ser um craque. Vai ser, ainda não é. O Fabinho pode se tornar um excelente jogador. O John tá dando conta quando ele tá sendo escalado, mas ainda não é um substituto à altura do Veiga. O Vanderlan ainda não é um substituto pro Piquerez. O Naves entrou muito bem nas partidas, ainda não é um substituto à altura dos titulares. E um dos nossos titulares está completamente sem ritmo, que é o Murilo. Ficou claro na partida de ontem também quando ele entrou. O Rios, ele tem um potencial enorme para ser um excelente jogador, só que ele é super novo ainda está se adaptando ao clube, ele ainda está se adaptando ao esquema, à função dele. Ele não consegue entregar ainda 100% do que ele pode entregar. E isso está claro. Então, nós temos ainda o Flaco ali no ataque, que é um cara de 21 anos, 22 anos, super novo. Ele tem muito potencial, mas ainda não é um jogador pronto, não é um jogador que a gente precisa no momento. É um bom reserva, mas nós não temos jogadores hoje que mudem a partida, que mudem a cara do time para correr atrás de um resultado, para poder sair de uma adversidade. Ontem isso ficou muito claro, a diferença entre os elencos. Primeiro tempo o Palmeiras dominou e encurralou, amassou o Flamengo e podia ter terminado o primeiro tempo ganhando de 3-4-0 sem nenhuma dificuldade. Faltou muita pontaria, faltou sorte, mas nós realmente mostramos a força do elenco. Segundo tempo o time cansou, acabou. Aí eles fizeram umas substituições ali que a gente não tem como fazer o mesmo nível de substituições que eles fazem. Você conseguir tirar do banco um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, um Bruno Henrique. Isso porque o time que estava em campo deles também era forte. O Luiz Araújo é um cara que, na minha opinião, não serve para o Palmeiras, mas seria um bom reserva, talvez. Mas é um cara que estava todo mundo pedindo aqui. Então você vê que eles têm outras opções, eles têm opções que a gente não tem para compor o elenco, para poder dar essa variação no jogo. Então, eu acho que tem erro, sim, da comissão técnica na hora de fazer as substituições. Não precisava ter tirado o Arthur e colocado um zagueiro. Ele poderia ter colocado o Breno Lopes e invertido o Dudu de posição ou deixado o Breno ali. Porque o Ayrton Lucas não conseguiu jogar. O Ayrton Lucas é uma grande arma dos caras. Primeiro tempo ele não jogou, no segundo tempo até saiu o Arthur, ele estava botando a mão no joelho, cansado, não conseguia acompanhar. A partir do momento que a gente abriu ali a lateral, acabou, o cara começou a avançar, eles começaram a ganhar em todos os setores. Então ele tinha peças para alterar o jogo, tanto que no final ele fez 4 alterações ao mesmo tempo, mas demorou. Ele já tinha acabado com o time nesse momento com aquela substituição mal feita. Então assim, talvez
ele mostre assim para a diretoria que realmente precisam de reforços. Eu não estou falando de contratar 40 caras. Não, a gente precisava de 3 reforços no máximo. Agora a gente começou a vender todo mundo, precisam de outros. A gente precisa de pelo menos 5 reforços aí para encorpar o elenco. Não dá para depender apenas da base. Não dá para achar que a base vai ser a grande solução o tempo inteiro. A nossa base mais vitoriosa não rendeu tantos frutos quanto a gente esperava. E é normal, às vezes os caras não conseguem desenvolver o futebol no profissional. Tem muitos caras que nem viram profissionais e foram craques da base. Então a gente precisa também mudar o nosso estilo de contratações. Não adianta ficar só pegando apostas jovens de outros times. Aposta todo jogador é. Mesmo consagrado, ele é uma aposta. Só que a gente precisa de jogador pronto também para compor o elenco, para dar alternativas para o técnico. Senão não adianta. Senão, um vídeo, 2 vídeos atrás, eu comentei que a gente podia sair de todas as competições caso não fossem tomadas algumas medidas. E que muitas vezes a diretoria espera o pior momento para correr atrás. E aí a gente está desesperado no mercado, o valor fica inflacionado, todo mundo sabe as carências do Palmeiras, então joga o preço lá para cima. Não precisa, pode ir atrás, você pode fazer um planejamento. Todo mundo sabia que o Danilo ia embora, todo mundo sabia que o Scarpa ia embora. O Scarpa não era nem o titular, ele era um reserva do Veiga. No jogo lá do Atlético Paranaense ano passado, ele se machucou, aí o Scarpa tomou a posição ali por necessidade e o Abel conseguiu extrair o melhor do Scarpa naquele momento. Um futebol que o Scarpa não tinha jogado até então no Palmeiras. Então, você precisa dar peças de reposição. Não precisa contratar que nem louco, não precisa ser um Sampaoli da vida que pede 1 milhão de caras. Só peças de reposição. O Arthur foi contratado, tomou lugar ali no time e virou imprescindível para o nosso ataque. Então você dá opções, você chegar e dar a chance de ter uma disputa até dentro do elenco para o jogador não se acomodar. Hoje o Dudu não tem reserva. Ele sabe que não tem. Tá vindo de muitas partidas ruins. Ontem melhorou consideravelmente, mas tá vindo de diversas partidas péssimas, muito abaixo do que ele pode entregar. O Veiga é a mesma coisa, mas eles sabem que eles não têm reserva. Você tem o Gomes hoje, que é o melhor zagueiro da América, mas faz tempo que ele tá vindo mal. Você não tem condição de dar um descanso para ele. Então hoje, por exemplo, a gente tem o Marcos Rocha na lateral, tá voltando de lesão. Nós temos o Mike que jogou 40 partidas desde... 40 é um número exagerado. Mas desde que ele mesmo voltou de lesão. Agora tomou o 3º cartão. Ou seja, o Marcos Rocha pode jogar o próximo jogo e a gente vai ter que ver até onde ele aguenta e já contar com o Garcia. Não sei, o Palmeiras ele tá num patamar hoje, ele tá num nível de competições que você tem que ter mais opções maduras, você tem que ter mais opções de qualidade no elenco. Hoje a gente não tem. Hoje a gente, se o Piquerez machucar, a gente vai ficar com o Vanderlan só. Não tem mais ninguém. Hoje, se machucar, agora o Zé Rafael tá voltando de lesão, provavelmente ele vai ser punido pelo STJD. E aí? Vai ficar sem opções de novo. Vai ser se o Jailson for embora também, que é um jogador que já está sendo escorraçado, vai ficar ou o Fabinho, ou o Naves ou o Luan improvisado. O Naves ou o Luan, eles são zagueiros. O Naves começou como volante, beleza, mas hoje ele é zagueiro. Então precisa dar um jeito, precisa resolver, a diretoria precisa acordar e resolver essa questão. Aí agora o time vem de 4 jogos sem vitória no Brasileirão. Nós temos que reverter o resultado agora na quinta-feira contra o São Paulo na Copa do Brasil. O que a diretoria faz? Aumentou o preço do ingresso. O conflito de interesses da diretoria está cada vez mais evidente, da presidente. Então a gente acaba não sabendo qual vai ser a pretensão deles nisso tudo, porque a pretensão do Abel a gente sabe, a pretensão dos jogadores a gente sabe, mas se não está alinhado com a diretoria, a gente começa a ter problemas. Ontem nós tivemos alguns lances polêmicos, como tem ocorrido com frequência. Nós tivemos lance que poderia ter expulsão, que foi agressão. Nós tivemos o Davi Luiz batendo o tempo inteiro, deixando o braço na cara e nada. A gente teve um lance ali de impedimento que até agora está sendo contestado. O frame, se está correto, se não está. Se não era o caso de estar linhas coladas ali, porque foi um lance milimétrico.
Então, mas a gente também, dessa vez a gente teve um lance a nosso favor, que foi um pênalti claríssimo no Everton Ribeiro, e o, foi um pênalti claríssimo no Everton Ribeiro que o juiz não deu, então a gente foi beneficiado nesse lance, e também vai ser o lance que vão bater o tempo inteiro, como vários desses jornalistas aí, oportunistas, estão batendo nesse lance para perguntar do sistema. O Palmeiras, ele precisa ser colocado de volta nos eixos e a diretoria precisa se alinhar à comissão e ao time, não adianta, porque tá isolado, o nosso problema hoje não é o futebol. Nosso problema vem lá de cima. Nós temos uma presidente que está preocupada mais com ela mesma, extremamente narcisista. Um diretor que está preocupado com Big Mac. E aí a gente fica sem esperança, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Porque parece também que o técnico e a comissão eles estão chegando no limite deles. E eles estão tirando leite de pedra, sim. E conhecendo a diretoria como a gente conhece, como eu já comentei outras vezes, eu fico com receio de saber quem eles vão atrás caso o Abel hoje saia. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários a sua opinião do jogo, se vocês acharam que foi pênalti, não foi, se acharam que o Fabrício Bruno merecia ter sido expulso, se vocês acharam que foi gol, foi impedimento. E mais uma vez peço que deixem a curtida aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal, ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo. Também peço que compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!